Oi, pessoal. Bem-vindos à nossa segunda videoaula da disciplina História do Pensamento Econômico 2, disciplina do Departamento de Economia da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo. Eu sou o professor Ricardo Luiz Chaves Feijó, professor associado desse departamento. Como sempre, em algum momento desta videoaula, eu vou indicar uma questão, vou ditar a questão, que deverá ser respondida e encaminhada por e-mail, neste e-mail que vocês estão vendo, no prazo máximo de uma semana. Vamos à aula? O tema da aula de hoje é o século XIX, mas nós não vamos estudar a economia política clássica, autores como Ricardo e Stuart Mill, que já foram vistos na disciplina de História do Pensamento Econômico 1. Mas estamos ainda nesse período, no século XIX. E aqui nós vamos enfocar o ambiente acadêmico, os economistas, fora da Inglaterra ou fora do Reino Unido. Em especial, dedicaremos esta parte da disciplina ao estudo da chamada escola histórica. Então, começaremos com a escola histórica alemã, a principal escola histórica do século XIX, e depois, na sequência, estudaremos a crise da economia política clássica, os precursores do marginalismo e do subjetivismo econômico e depois a Revolução Marginalista. Como leitura indicada desta videoaula, ou bibliografia da videoaula, eu aponto o capítulo 8 do meu livro, História do Pensamento Econômico. Eu vou disponibilizar depois a terceira edição, mas vocês podem se guiar ainda pela segunda edição do livro. Tá? Então, é a leitura do capítulo 8, na segunda edição, até a página 235. Eu indico também o capítulo 13 do livro de HPE dos professores Oliveira e Guenari, publicado pela editora Saraiva. E eu vou disponibilizar no Moodle o capítulo 2, tá, do livro do Bruce Caldwell, tá, intitulado Hayek. Okay? Vamos ao tema da aula, que é a Escola Histórica Alemã. Vocês estudaram em HPE1 a economia política clássica de Davi Ricardo e John Stuart Mill, que são os dois maiores expoentes dessa escola. Tá? E, de fato, essa tradição tem uma posição destacada na evolução das ideias econômicas no século XIX e, de fato, pode ser considerada a principal vertente do pensamento teórico e doutrinário em economia nesse período. No entanto, não podemos esquecer de outras contribuições importantes para a ciência econômica. Também sofreram influência do legado de Adam Smith, considerado o pai da economia, cuja obra principal, A Riqueza das Nações, é de 1776, é uma obra, portanto, do século XVIII, que influenciou todo o ambiente acadêmico em economia em diversos países. Okay? Então, há outras tradições fora da Inglaterra que também sofreram influência de Adam Smith, mas que se apegaram, seguiram diversos outros autores, não britânicos, tá? Não do Reino Unido, seguiram esses autores e desenvolveram uma tradição distinta daquela da economia política clássica. Então, são correntes do pensamento econômico do século XIX que não participaram desse classicismo britânico, tá? E, além disso, não compartilharam com a tradição da economia política clássica os mesmos elementos teóricos, conceituais e metodológicos. Muitas vezes, essas outras correntes, fora do Reino Unido, no século XIX, faziam oposição ao pensamento clássico, oposição muitas vezes sistemática, quando não, simplesmente ignoravam a tradição clássica e desenvolviam a ciência por um outro caminho. Portanto, havia, nesse período, no século XIX, uma alternativa aos clássicos, uma tradição que se apresentava como uma outra via do pensamento econômico. E segundo, levando em conta essas outras tradições, a principal alternativa, sem dúvida,
foi a chamada Escola Histórica Alemã, a Escola Histórica de Economia nos países de língua alemã. Então, de fato, né, na Prússia, nos países que a partir da década de 1870 formariam a Alemanha, né, os países de língua alemã, nesses países o pensamento historicista foi dominado, o pensamento econômico, perdão, foi dominado por essa vertente historicista. Então, a academia alemã era dominada por essa tradição historicista do pensamento econômico. E note que a Alemanha já tinha, no século XIX, uma grande tradição acadêmica. As universidades alemãs se destacavam em diversas áreas. Também eram fortes em economia, em pensamento econômico, conforme veremos nesta videoaula. Em suma, a economia clássica, estudada no curso de HPA1, que tinha, de fato, grande prestígio e autoridade na Inglaterra, não tinha o mesmo prestígio, a mesma autoridade em outros países da Europa e no resto do mundo. De fato, no século XIX, o pensamento econômico ele tinha um teor nacional, digamos assim, né? Os diferentes países seguiam diferentes tradições do pensamento econômico. E a economia clássica de Ricardo Stuart Mill, de fato, ela era amplamente hegemônica nos domínios britânicos. Portanto, o pensamento econômico ao longo do século XIX se encontra bastante dividido entre os países, né, cada qual seguindo uma doutrina específica, né, e cada corrente de pensamento procurando ser hegemônica. Né. Os países disputavam o pensamento econômico entre eles. Tá? Então, a gente pode dizer que a ciência econômica no século XIX ela estava segmentada nacionalmente. Quer dizer, cada país seguia uma certa tradição de pensamento econômico. Então, se você for na França, também é diferente da Inglaterra e diferente da Alemanha. Tá? Cada país seguia essa tradição e eles não se comunicavam muito. Quer dizer, os diferentes economistas dos diferentes países, eles não interagiam muito. Havia uma comunicação escassa entre os países. Mesmo a Inglaterra, que era o país hegemônico, né, a economia mais importante e o país politicamente mais forte nesse período, mesmo a Inglaterra, o pensamento econômico dos ingleses permanecia relativamente isolado em relação ao resto do mundo. Note que o pensamento clássico na Inglaterra atingiu um período, digamos assim, áureo, né, um período amplamente dominante, nas décadas de 1840, 1850, a partir da década de 1860 já conhece algum grau de enfraquecimento. Portanto, entre 1840 e 1860, pode-se dizer que o classicismo atinge o auge. Tá? Esse é o período de glória da economia política clássica, tá? Que era amplamente hegemônica na Inglaterra, mas não se comunicava com outros países, não havia muito intercâmbio de ideias de um país com o outro. Então, pode-se dizer que a economia clássica inglesa estava relativamente isolada nesse período, mesmo nessas 2 décadas de ampla hegemonia dessa tradição de pensamento. De fato, os clássicos não eram tão bem recebidos fora dos domínios britânicos. Né? Na França, o classicismo era conhecido principalmente pela obra do grande economista francês Jean-Baptiste Say. Também havia o trabalho de Proudhon, né? Que escreveu o seu famoso Filosofia da Miséria, e depois vai se rivalizar com Marx, ou Marx se rivaliza com ele, né? Era uma das principais lideranças do movimento socialista revolucionário francês. Mas o Proudhon, que é inclusive um intérprete de Ricardo, né? O Proudhon pode ser colocado ao lado dos economistas clássicos. Né? Então, Say e Proudhon representam a versão do pensamento clássico francês. Em geral, os franceses não eram tão influenciados por Ricardo e John Stuart Mill, embora seguissem muitos aspectos, tá certo, do pensamento econômico clássico. Havia nesse período na França um notável pensador, né, mais sociólogo, filósofo, sociólogo do que economista, que era o Augusto Comte. Inclusive, o Comte era muito próximo de John Stuart Mill, trocava correspondências com Mill. Um conhecia a obra do outro, embora Comte criticasse
né, muitos aspectos da obra de Mill, e o Comte não se via como economista. Inclusive, ele achava que Mill deveria se afastar da economia, a própria ciência econômica deveria ser integrada, diluída e integrada numa sociologia geral. Então, Augusto Comte não acreditava na economia como uma disciplina, como uma ciência isolada, mas simplesmente como um ramo da ciência social. Passando para outro país europeu, na Itália, o Davi Ricardo, era pouco lido e, quando lido, mal compreendido, até porque a obra de Ricardo é passível de muitos problemas de interpretação, por ser um tratado. Os princípios de economia, política e tributação são um tratado muito abstrato, tá? De difícil interpretação. E, de fato, os italianos tinham uma certa dificuldade em compreender as ideias abstratas de Ricardo. De fato, os economistas não estavam acostumados, né? A opinião pública, em geral, não estava acostumada com tratados tão abstratos, tá, quanto o de Ricardo. Vejamos agora um ambiente acadêmico nos países de língua alemã. De fato, nesse contexto, a economia clássica teve pouca penetração. O Davi Ricardo era muito criticado pelos alemães, né? Ele era até conhecido, mas criticado. Tá? Os alemães discordavam de muitos aspectos da doutrina de Ricardo, tá? Embora o Ricardo participasse, as ideias de Ricardo participassem do debate, ao menos como ponto de referência e de interlocução. Como eu já apontei, a academia alemã seguia um caminho próprio. Havia um paradigma dominante, vamos chamar assim, né? Uma visão de ciência ou paradigma dominante nesse período, que era a tradição que exatamente estamos explorando nesta videoaula, que é a escola histórica, a tradição historicista alemã. E há outras correntes fora do historicismo alemão. No campo do historicismo na Alemanha, os principais autores são três, basicamente, né, da chamada velha escola histórica alemã, né, o Wilhelm Roscher, Bruno Hildebrand e Kauni. Tá? Então, esses são os principais autores dessa corrente. Não quer dizer que sejam os principais economistas alemães, ou os mais destacados economistas alemães desse período. Tem o Georg Friedrich List, né, que é um economista importante, mas que não está exatamente no campo do historicismo. Em geral, os historiadores classificam List como um nacionalista. E também, no campo nacionalista, podemos citar o grande economista alemão do século XIX, que é o Adolf Wagner. Tá? Há também outros economistas alemães que não estão nem na tradição do nacionalismo, nem do historicismo. Inclusive, são economistas mais abstratos, e muitos deles oferecem estudos, né, que representam uma antecipação, né, das principais visões e técnicas que vão ser desenvolvidas na chamada Revolução Marginalista a partir da década de 1870. Então, são precursores da Revolução Marginalista, né? Economistas abstratos, teoréticos, com viés microeconômico, e dentre eles, né, no domínio alemão, eu destaco o Rau, Hermann, Mangold e o Fontini. O Fontini nós vamos estudar com bastante detalhe em uma outra videoaula. Então, esses autores abstratos, ou de viés microeconômico, também deram importantes contribuições, né? Representa passos importantes no desenvolvimento da teoria econômica, né, nesse campo abstrato, ou seja, não estão vinculados à escola histórica nem ao nacionalismo. São autores preocupados em tratar matematicamente, microeconomicamente, certos problemas, né, específicos. Ok? Autores cujo foco está numa teoria abstrata, no desenvolvimento de técnicas matemáticas. Ao contrário dos historicistas, a preocupação maior dos historicistas é a coleta e tratamento de dados históricos. Daí o nome escola histórica, né? É uma escola que enfatiza muito no campo da economia os estudos históricos. Então, o historicismo foi forte na Alemanha, não apenas na Alemanha. Eu aponto aqui a influência dessa corrente de pensamento econômico nos Estados Unidos do século XIX. Tá? Inclusive, né, embora um país também de fala inglesa, né, a academia alemã em economia, ela tinha talvez mais influência nos economistas americanos do que a própria escola clássica inglesa. Tá? Então, de certa forma, a tradição alemã conquistou o meio acadêmico nos Estados Unidos.
E, de fato, no século XIX, em muitas áreas acadêmicas, o pensamento norte-americano estava alinhado ao dos alemães. Primeiro que tem muitos americanos que são descendentes de alemães, né, de países de fala alemã, que migraram da Europa Central para os Estados Unidos. Né, então tem essa tradição acadêmica própria, distinta da tradição britânica e com muita influência das correntes de pensamento alemãs. No fim do século XIX, havia 10 mil estudantes americanos em universidades alemãs, um número assustadoramente, surpreendentemente alto para o período. Tá? O que mostra um intercâmbio acadêmico entre os Estados Unidos e os países de fala alemã no século XIX. O fundador, né, o primeiro presidente, né, de uma instituição de economistas na Alemanha, nos Estados Unidos, o American Economic Association, tá? Que foi o Richard Ely, tá? Primeiro presidente da American Economic Association. Ely recebeu o seu treinamento universitário na Alemanha. Tá? Ele que foi o fundador dessa associação de economistas americanos, o primeiro presidente, e ele, por ter frequentado a academia alemã, ele trouxe muitas ideias alemãs para o ambiente acadêmico americano. Inclusive, Richard Ely, né, esse destacado economista americano, ele foi influenciado pelo Kauni da velha escola histórica alemã. Tá? Ok? Em 1893, o Richard Ely publica o que seria o livro-texto mais influente nos Estados Unidos dessa época, os Esboços de Economia. E nos Esboços de Economia de Richard Ely tem muita influência do historicismo alemão. Portanto, a academia americana sofre essa influência. Enquanto isso, né, o pensamento econômico inglês, que tinha uma importância até pela posição política influente da Inglaterra, não era absolutamente hegemônica. Aliás, nenhuma corrente de pensamento no século XIX foi hegemônica entre todos os países. Tá? Agora, não se pode negar, né, que essas ideias, as ideias dos economistas ingleses, não tenham tido grande projeção no século XIX. Até porque a Inglaterra era a maior potência mundial, o maior centro financeiro do planeta, certo? De fato, as ideias econômicas inglesas espalharam-se por diversos países. Mas nesses países, elas não se, digamos, se desenvolveram de uma maneira absolutamente hegemônica. Como exemplo da influência, não totalmente hegemônica, mas marcante, né, da tradição inglesa, do pensamento inglês em outros países, nós temos a influência exercida aqui no Brasil. Autores como Visconde de Cairu e Barão de Mauá certamente tiveram influência não apenas de Adam Smith, mas dos autores ingleses do século XIX, como Davi Ricardo e Stuart Mill. Tá? Então, a gente observa traços, né, da visão clássica inglesa, né, nesses autores nacionais, Cairu e Mauá, tá? Que seguem o método e o receituário, tá, dos economistas ingleses. Tá? Mas é claro que o pensamento inglês sofre uma adaptação aqui nos trópicos. Tá? Em geral, né, a escola clássica era contestada nos diferentes países, né, então havia opositor dentro e fora da Inglaterra. Havia opositores também na Inglaterra, mesmo no período em que o pensamento clássico foi hegemônico na Inglaterra, nunca deixou de existir opositores, pensadores que contestavam a tradição clássica. Tá? Que discordavam das teses de Ricardo e Mill. Tá? Então, havia uma tradição inglesa, que a gente pode chamar de ortodoxia econômica, né? E uma tradição mais heterodoxa, vamos chamar assim, que seria a concepção historicista da economia. Tá? E um certo embate entre essas duas tradições, né? A ortodoxia clássica e o historicismo, forte principalmente na Alemanha. Vamos estudar com mais detalhe essa escola de pensamento econômico alemão. Tá? De fato, ela firmou raízes no século XIX, né? Enfraqueceu no século seguinte, né? E focalizando o período, né, em que essa tradição foi mais forte, né, que é o próprio século XIX, em geral, os historiadores eles dividem, tá,
essa tradição de pensamento em dois períodos, chamados de velha escola histórica e nova escola histórica. Tá? No primeiro período, podemos citar esses autores que eu já me referi, né, que são os autores mais antigos dessa corrente, né, e autores que originaram o movimento. Então, temos o Wilhelm Gustav Friedrich Rocher, que nasceu em 1817, faleceu em 1894, o Bruno Hildebrand, que é de 1812 a 1878, e o Cauni, que é de 1821 a 1898. Vejamos alguns aspectos dessa corrente de pensamento. Bom, o pensamento alemão era caracterizado por um viés intervencionista e nacionalista. Por que se desenvolveu essa concepção de pensamento econômico, né? Essa concepção da economia, essa visão da economia? Para entendermos o contexto histórico, né, em que se desenvolveu esse pensamento, precisamos resgatar alguns aspectos da própria história dos países de língua alemã, o mais forte deles, a Prússia, né? Bom, voltando então para a retrospectiva histórica, né? Temos a derrota de Napoleão, né, no começo do século XIX, a restauração do chamado Sacro Império Romano Germânico, né, após a derrota de Napoleão, né, se constitui a chamada Confederação Germânica, com 38 estados vinculados. Né, cada um desses estados dominado por uma nobreza feudal. Se estabelece nesse período a livre navegação do Reno, tá, que foi uma imposição do Congresso de Viena, de 1815, o congresso que, digamos assim, desenhou o mapa político da Europa após a derrota completa de Napoleão. Esse congresso dava aos ingleses a hegemonia comercial na região, né? Então, esse comércio tratou de facilitar o comércio da Inglaterra com a Europa continental, a venda de produtos ingleses. Eles impunham certas condições de livre comércio. Tá? Então, a navegação do Reno era livre. Tá? As embarcações inglesas ou as embarcações trazendo produtos ingleses poderiam circular livremente nesse período, tá? Por imposição do tratado firmado no Congresso de Viena. Por outro lado, ideias a favor do intervencionismo estavam muito presentes na Alemanha do século XIX. Então, havia uma pressão no sentido da liberação do comércio, imposição dos ingleses. Ao mesmo tempo, havia uma tradição de pensamento alemão que era intervencionista. Muitos pensadores alemães defendiam um Estado alemão forte. Tá? Eles viam a posição do país inferior em relação à Inglaterra, a sua indústria menos desenvolvida, a sua economia mais fraca que a economia inglesa. Tá? Eles achavam que era necessário a mão forte e controladora do Estado alemão, no sentido de criar um sistema de proteção, né, que pudesse facilitar, né, o desenvolvimento da indústria, tá, que pudesse encontrar um atalho, digamos assim, para que a Alemanha pudesse se desenvolver economicamente e se aproximar dos ingleses. Tá? Então, o intervencionismo era, de fato, uma estratégia para se opor ao domínio inglês. Mas esse intervencionismo não era absoluto. Né? Quer dizer, os alemães desse período, eles não defendiam o controle total da economia, o estabelecimento de barreiras em todas as regiões, não era bem assim. Tá? Inclusive, né, com o restabelecimento do Sacro Império Germânico, tá, se procurou medidas, né, no sentido de facilitar a integração comercial entre os estados germânicos. Tá? De fato, o Estado deveria ter um papel ativo, né, na concepção alemã, né, na concepção tanto da escola histórica quanto dos nacionalistas alemães, tá certo? Mas o que não significa o controle absoluto da economia pelo Estado. Tá? Então, ao lado dessa concepção intervencionista, né, defendida no pensamento alemão, os alemães também se opunham a certas teses muito caras, né, à tradição inglesa, como o individualismo, tá, e o espírito cosmopolita dos economistas ingleses da época. Tá?
Então, estavam preocupados mais com a sociedade do que com o indivíduo, tá? Estavam preocupados mais em entender as peculiaridades e as características locais da economia do que oferecer uma economia abstrata, um estudo abstrato que pudesse valer em qualquer condição, em qualquer época e país. Tá? Então, os economistas alemães estavam mais preocupados em entender os problemas peculiares, né, da economia no contexto alemão. Tá? O Estado alemão, né, mesmo sem ser absolutamente intervencionista, mas ele deveria, digamos assim, oferecer uma política industrial, vamos chamar assim, né? Um conjunto de medidas para estimular a industrialização, o que poderia significar, entre outras medidas, barreiras protecionistas. Tá? Então, deveria ter políticas para estimular a industrialização, né? Não só barreiras, né? Mas preparar a mão de obra, canalizar os investimentos, uma série de medidas no sentido de criar as condições para o impulso da industrialização. O Estado deveria investir na infraestrutura, melhorar a rede de transporte, fortalecer digamos, a base econômica do país e, com isso, melhorar a posição do país no contexto internacional. Então, são algumas características, né, do pensamento econômico na Alemanha, algumas preocupações, né, em termos de política econômica desses países da Europa Central de língua alemã. Como eles viam os economistas clássicos, como era visto Davi Ricardo e antes dele, né, no século XVIII, o Adam Smith, no contexto alemão. De fato, o Ricardo Smith era usado pela burguesia alemã para criticar o sistema corporativo, né, essa memória feudal que ainda existia, né, nos costumes e na economia alemã. Então, o liberalismo de Ricardo Smith era usado pelos próprios alemães para criticar o sistema corporativista, as inúmeras regulamentações, né, que limitavam o comércio e controlavam a produção. Tá? Mas, por outro lado, né, se a burguesia defendia um certo liberalismo, a nobreza alemã temia o liberalismo dos britânicos. Né? Então, a nobreza era mais inclinada, né, a um Estado interventor, à política industrial e medidas nesse sentido, enquanto a burguesia alemã era mais liberal, digamos assim. Né? Em geral, né, a visão da nobreza, que acabou predominando na academia alemã, aliás, a academia alemã que era muito próxima da nobreza alemã, certo? Então, nessa perspectiva, se condena o individualismo. Tá? Autores como Fichte, né, o grande filósofo Fichte e Hegel, né, esses grandes filósofos diziam que o indivíduo pleno só existe com base na sua relação orgânica com os estados nacionais. Né? Então não há a ideia de indivíduo, né? O que eles focalizam é o cidadão, é o indivíduo no contexto político, é o indivíduo como membro de um estado. Tá? E isso pode-se dizer que está presente, né, no enfoque filosófico dos grandes pensadores alemães e influenciou a perspectiva econômica nessa tradição historicista nacionalista. Tem influência também das concepções românticas. Né? Os românticos idealizavam, né, um Estado aristocrático, feudal, né, tentando retomar, né, alguns ideais da Idade Média. Né? Então, os românticos pregavam essa volta às tradições. Né? O pensamento nacionalista, historicista, não era necessariamente romântico, mas as concepções românticas também tiveram influência nesse debate. Tá? Então, havia esse embate, né, entre uma concepção mais liberal e uma mais favorável a um papel forte do Estado. Né? Em geral, os românticos, os nacionalistas, os historicistas estavam mais ligados a uma visão, digamos, uma visão estatal, tá? Uma visão oficial, digamos assim, tá? Que era próxima às concepções, aos interesses da nobreza. Tá? Nesse contexto, né, nessa tradição em que se tem os liberais burgueses, os nacionalistas, os historicistas, os românticos, então esse conjunto, né, digamos, de tendências, tá, dominou
o debate econômico na Alemanha do século XIX, e agora eu quero, desse conjunto, destacar a formação da tradição dos historicistas. Quem eram esses historicistas alemães? Críticos do método abstrato dedutivo dos clássicos. Então, eles não acreditavam numa economia puramente abstrata, puramente dedutiva, uma economia apenas lógica, tá? Uma economia que trabalha apenas com conceitos abstratos, com o uso da lógica. Tá? Eles criticavam o viés excessivamente abstrato dedutivo presente nos economistas clássicos, principalmente em Davi Ricardo. Estavam sob as influências filosóficas dos grandes filósofos da época, principalmente de Hegel e todo o seu sistema, todo o seu método filosófico. Tá? Tiveram influências do evolucionismo, não tanto o evolucionismo biológico de Darwin, Spencer, né? Aquele evolucionismo que teve muito impacto na biologia do século XIX. Era o evolucionismo em termos do pensamento social, tá? O evolucionismo da jurisprudência, a evolução das leis, o evolucionismo da filologia, que é a evolução das línguas, a estrutura das palavras, né? Esse tipo de teoria da evolução aplicada no campo das humanidades, né? Do direito, né? Da linguística. Tá? Então estavam sob influência desse evolucionismo também. Essas tendências filosóficas e científicas, né? Afetaram o pensamento historicista, sugeriram aos economistas alemães dessa linha, tá? Que o melhor método para o estudo da economia não seria o método abstrato dedutivo, mas o método histórico. No que consiste esse outro método? É a ideia de que os economistas devem partir, né, do estudo empírico da vida econômica, imaginando que a vida econômica não é isolada da vida política e social. Quer dizer, entender o fato econômico no contexto do fato social. Tá? E entender o fenômeno econômico como uma resultante, né, de uma série de fatores de ordem social. Tá? O que acontece com o homem depende da sociedade, da nação, das circunstâncias históricas. O que acontece com a economia, do homem que age na economia, em particular, então depende dessas condições sociais mais amplas. Esse é o foco dos economistas históricos. Tá? Nesse sentido, eles vão estudar prioritariamente a nação, a moral, quer dizer, eles vão entrar no campo de filosofia moral também, e ver a relação da esfera econômica com a esfera da moral. Tá? Vão também detalhar o papel ideal do governo, tá? E desenvolver assim um pensamento mais concreto, mais indutivo, em oposição ao pensamento abstrato dos economistas clássicos. Sem dúvida, o legado de Hegel foi importante, né, na formação dessa corrente de pensamento econômico alemã. Né? Lembre-se que Hegel trabalha com a tese, né, de que a história é o desenvolvimento do espírito objetivo, do Geist. Né? Que o Geist ele se reflete nas próprias instituições sociais. Né? Então, esse conjunto de ideias mais gerais, que ele chama de espírito absoluto, né, o Geist, né, é algo que se desenvolve ao longo da história, né, e que traz esse reflexo nas próprias instituições. Tá? Como se houvesse um espírito, né, um conjunto de ideias relativamente autônomo, que a gente pode chamar isso de espírito absoluto ou espírito objetivo, tá? Melhor objetivo, né? Então, um espírito objetivo que se desenvolve ao longo da história, né? Que tem leis de autodesenvolvimento, tá? Que tem ciclos de desenvolvimento, tá? E ele se traduz na evolução das próprias instituições. Então, a história é vista como sendo esse motor, né, de transformação. Tá? E essa transformação tem a ver com o próprio desenvolvimento desse espírito do Geist. Tá? Essa é uma noção de história, né, típica do pensamento de Hegel, que não é exatamente a noção de história dos historicistas alemães, dos economistas alemães, mas certamente teve uma influência. Pode-se discutir o grau dessa influência e as características dela. O evolucionismo, né, que é algo distinto, né, da concepção de Hegel, tá? O evolucionismo ele está presente nos juristas alemães, né, nos linguistas alemães, na jurisprudência, na filologia. Tá? A jurisprudência mostra a evolução do sistema jurídico, do sistema de leis, do ordenamento legal. A filologia estuda a evolução das palavras, e aí se percebe um processo evolucionário ou evolutivo, né, no desenvolvimento das leis e das palavras. Isso
certamente impactará a visão dos economistas que vão perceber um processo evolutivo no próprio desenvolvimento da economia. Neste ponto da videoaula, vamos à nossa questão. A questão que deve ser respondida pelo aluno e encaminhada no prazo de uma semana. É a seguinte: quais os principais argumentos metodológicos utilizados pela escola histórica alemã em sua crítica à economia clássica? Essa é a questão. Continuando. Dentro dessa concepção de economia, os historicistas alemães tinham alguns temas, né, de que se ocupavam. Eles estavam preocupados com o desenvolvimento econômico, que era uma preocupação geral dos alemães, dos políticos alemães. Então, eles buscavam refletir e debater entre si quais seriam as melhores políticas, né, no sentido de promover o desenvolvimento econômico. Vamos abandonar os historicistas propriamente, vamos entrar um pouco no campo do nacionalismo alemão. Nesse campo se destaca o pensador ou economista List. Né? Inclusive, List é considerado um precursor da escola histórica. Tá? O livro dele, de 1841, O Sistema Nacional de Economia Política, pode ser considerado uma referência, né, do pensamento econômico alemão no século XIX. Pode ser tomado como uma referência. Muito bem. O List dizia que as nações mais adiantadas, elas criam obstáculos para o desenvolvimento dos países atrasados. E que a tese do livre comércio era uma maneira de manter a distância entre esses países. O livre comércio serviria para perpetuar a desigualdade. O país atrasado, que deseja passar de uma fase a outra do desenvolvimento, que deseja se aproximar dos países mais avançados, ele deveria contar com o auxílio do seu governo. Tá? O List apresenta uma teoria do desenvolvimento econômico em termos de fases do crescimento da economia do país. Ele diz que o livre comércio ele é mais apropriado, seria bem-vindo, digamos assim, apenas quando o país já atingiu uma certa maturidade industrial. Enquanto a indústria desse país encontra-se atrasada, encontra-se ainda incipiente, tá? Nas suas primeiras etapas de desenvolvimento, então nessa fase é importante o dirigismo, é importante a política industrial, é importante a ação controladora e orientadora do Estado. E que o livre comércio poderia ser amplamente implantado apenas na fase em que esse país estivesse atingido a sua maturidade industrial. Quando o país atinge a maturidade industrial, o livre comércio é bem-vindo, mas não nas etapas em que ele ainda está se desenvolvendo. É a famosa tese da defesa das indústrias nascentes. Tá? Então, o laissez-faire, né, o livre comércio, não vale no contexto de um país que deve recuperar o atraso e desenvolver-se. Tá? Então, essa é uma tese de List que teve uma influência importante no pensamento dos economistas históricos. Tá? É uma tese que se consagrou, a ideia da defesa das indústrias nascentes, da intervenção, do controle do Estado, né, na economia, nas fases iniciais de desenvolvimento. Essa é uma ideia típica do List, é a famosa ideia da defesa de indústrias nascentes, que diz, em resumo, que o governo deve cobrar uma tarifa elevada de importação dos bens manufaturados, de forma a criar uma barreira que irá proteger os novos ramos industriais internos, domésticos do próprio país. Então tem essa preocupação intervencionista, quer dizer, tentar proteger o país incipiente, né, da concorrência, de economia incipiente, da concorrência da forte economia, da forte produção industrial dos países mais avançados. Então tem essa primeira tese. Uma outra característica importante do pensamento historicista é a vinculação da reflexão econômica, da análise econômica, com a filosofia moral. Então, a doutrina moral ela é intrínseca do pensamento econômico, tá? E não pode ser dissociada dele. Tá? A atividade econômica ela deve ser moralmente justificada. Tá? A economia ela serve não apenas para maximizar a riqueza das nações, né?
A economia não, o foco, né, do economista não deve ser apenas obter o máximo de riqueza, mas fazer com que na vida econômica, né, a moral seja observada, seja estimulada, que o comportamento moral seja estimulado na vida econômica. Por exemplo, não é propriamente uma linha, uma indicação da moral, tá? Que a economia deva estar voltada apenas para o máximo de volume de produção. Tá? Ao contrário dos economistas clássicos, né, que procuram maximizar a riqueza da nação, no contexto alemão, do historicismo alemão, se procura estabelecer qual que seria o ideal ou a quantidade ótima da produção compatível, né, com uma vida econômica moralmente justificada, tá? Moralmente legitimada. Nesse sentido, a produção deve se dar em volume adequado e também se focaliza muito o padrão de distribuição da renda e da riqueza, que deve atender a um critério de justiça. Tá? Então, a ideia é que o livre mercado não necessariamente vai ter um resultado justo. Tá? Portanto, o Estado alemão deveria intervir no sentido de estabelecer certas metas em termos de justiça. Tá? O Estado deve promover os valores morais na vida econômica e aí ele intervém nesse sentido. Tá? Então, o julgamento, né, do desempenho econômico depende dessa dimensão moral, que isso não estava presente dessa forma, pelo menos, no pensamento dos clássicos. Então, o ideal de justiça econômica é importante no pensamento desses alemães. Então, o Estado deve favorecer não apenas o desenvolvimento material do país, não apenas a acumulação de riqueza, mas também o pleno desenvolvimento da condição moral do cidadão comum. O Estado deve fortalecer a lealdade do público em relação ao próprio Estado. Tá? O Estado deve se impor, né? O público deve perceber nele o zelador da eficiência econômica e o protetor de seu bem-estar. Tá? Então, o Estado é o pai, digamos assim, né? o grande irmão, vamos dizer assim, tá? Que zela, tá? Pelo bom desempenho da economia, né? Pelo bem-estar das pessoas, né? E uma economia que deve produzir riquezas e, ao mesmo tempo, atender, né, a certas ambições, a certas metas, né, do ponto de vista moral. Tá? No campo da nova escola histórica alemã, temos o Gustav Schmoller, que, sem dúvida, nessa nova fase do pensamento historicista, ele vai se impor, vai se tornar grande autoridade acadêmica. O Schmoller, nesse sentido, né, nessa tese da justiça econômica, tão cara aos economistas alemães, aos economistas historicistas, o Schmoller defende abertamente que o Estado deve patrocinar reformas sociais de cunho paternalista para promover a justiça econômica. Tá? Então, claramente, né, na concepção de Schmoller, o principal objetivo da política econômica, entendida como política social, é a distribuição de renda mais justa, não é a maximização da riqueza do país, mas atender ao ideal de justiça. Vamos logo adiante, né, detalhar as ideias de Schmoller, mas por enquanto vou repassar aqui o pensamento da escola histórica alemã, em termos da velha e da nova escola. Na velha escola, vamos falar rapidamente de alguns autores. Né? Wilhelm Rocher, de 1817 a 1894, o primeiro representante da escola. Dentre suas contribuições, destaque-se o livro de 1843, Esboço de um curso de economia política segundo o método histórico. Aqui ele destaca o papel da história, da investigação histórica na análise econômica. Ele não descarta totalmente o método dedutivo, o método abstrato, mas ele realça, né, a importância dos estudos históricos para a economia. Outro autor, Bruno Hildebrand, de 1812 a 1878, dentre as suas contribuições, aparece uma obra de 1848 intitulada A Economia Política do Presente e do Futuro. Nela aparecem algumas teses importantes de Hildebrand. Ele é contrário às leis naturais universais da economia, não há uma lei universal da economia, como as leis da física. Tá? Ele fala que não há esse tipo de lei na economia, e cabe ao estudioso, né, nesse campo, tá, desenvolver estudos, né,
que possam identificar o desenvolvimento evolutivo de cada povo. Então é importante entender a evolução das instituições e da economia de cada nação. Tá? E, para tanto, né, esses estudos devem ter um viés basicamente estatístico. Tá? Então, ele enfatiza o trabalho do historiador econômico, né, principalmente na coleta e no tratamento dos dados. Então, compreender o processo evolutivo de cada país, né, das economias nacionais, pressupõe um estudo histórico, né, com o uso da estatística, né, que possa identificar o processo econômico específico do país em questão. Outro autor, Cauny, é de 1821 a 1898. Ele formula com maior detalhe esse método historicista já presente nos outros autores dessa tradição. Desenvolve a sua metodologia de cunho, digamos assim, indutivo, empirista, de cunho concreto. Ele desenvolve a metodologia e pratica nos seus próprios estudos históricos. A principal contribuição dele é um livro de 1853 intitulado A Economia Política do ponto de vista do método histórico. E nele aparecem algumas teses nesse sentido, né, do historicismo. Não existem leis naturais na economia, conforme Hildebrand já havia apontado. Né? E aqui tem a tese de que o estudo histórico deve buscar analogias entre o passado e o presente, e as políticas devem ser orientadas pela analogia. Se não há lei, qual é a função do estudo histórico, se ele não pode identificar leis na economia? É buscar analogias, mostrar que as situações presentes não são totalmente originais, elas são reproduções do que já ocorreu no passado, não como uma lei natural, mas as lições do passado podem ajudar na política atual, na política do presente. Então, cabe à economia apontar analogias entre situações do passado e situações presentes, tá? E com base na identificação dessas analogias se orienta as políticas econômicas. Agora sim, vamos falar algo mais do Schmoller, né, da nova escola histórica alemã. Está uma foto dele. Tá? Era um grupo de autores naturalmente jovens, tá, que aplicou esse método concreto, esse método indutivo, né, desenvolvido pelos pais dessa tradição. O Schmoller não apenas aplicou o método histórico, né, a estudos concretos, e também deu uma contribuição mais substantiva. Tá? Então, o Gustav von Schmoller nasceu em 1838, faleceu em 1917, sem dúvida ele deve ser considerado o economista alemão mais importante do século XIX, né, mais no fim do século XIX, né, que entrou no século XX também. Bom, o Schmoller teve uma influência muito grande na criação da principal associação dos economistas alemães da época, que é o Verein für Sozialpolitik, a Associação dos Economistas Alemães. Então ele teve uma atuação política, ele criou essa ordem de classe, né, dos economistas alemães, dominou a academia alemã, tá, no campo da economia, no campo da política pública, se tornou o mais influente acadêmico e mais influente e mais poderoso, né, ocupando inclusive cargos administrativos na academia. Tá? Influenciou diversas reformas econômicas e sociais que foram aplicadas pelo Kaiser no século XIX. Se tornou conhecido como socialista de cátedra. Tá? Propunham reformas sociais, tinham essa preocupação social, mas não estavam inseridos no movimento social das ruas, digamos assim. Né? Quer dizer, eles tinham uma perspectiva socialista, digamos assim, mais desenvolvida na atuação na academia, portanto, socialistas de cátedra, como se tornaram conhecidos. Tá? Esse termo foi cunhado por um crítico, né, que queria diminuir a contribuição do Schmoller e dos historicistas, chamando-os de socialistas de cátedra, e esse termo acabou, essa pecha, digamos assim, acabou pegando. Tá? Então, se tornaram conhecidos de fato como socialistas de cátedra. Schmoller ajudou, né, na pesquisa em história econômica, né, sua contribuição deu um impulso nesse sentido. Né. Ele mantém a tese de Hildebrand e de Nid, que não existe leis com validade universal na economia. Mantém também a tradição dos pensadores anteriores na ênfase dos estudos históricos. Em particular, Schmoller achava muito importante os trabalhos monográficos em história, né? Trabalhos monográficos, ou seja, trabalhos temáticos, não um estudo muito abrangente, muito ambicioso, mas algo que tratasse de um aspecto da economia. Então, um estudo de
economia industrial, economia do comércio, administração pública, desenvolver a análise historiográfica, né, no estudo de um tema específico, né, da sociedade e da economia alemã. Né. Não quer dizer que não se possa ter um contexto geral. Pelo contrário, diz que o economista deve compreender o contexto geral, mas ele se concentra em monografias, em estudos específicos. Tá? É necessário estabelecer inter-relações entre os fatos examinados na história. Para isso, o economista deve desenvolver um poder de síntese. Tá? Ele se dedica, né, a estudos monográficos, mas ele sabe que o particular tem relação com o geral, né? Há inter-relações em todos os fatos examinados na história, dos fatos econômicos e não econômicos, né? E dos fatos econômicos entre si. E para entender essa relação, o economista deve ser treinado, né, a observar, a tirar suas conclusões e a fazer a sua síntese. Deve desenvolver o poder de síntese. A principal obra do Smolja pode ser datada em 1853, é o História Econômica Geral Grundrisse. Tá? Obra em que ele aplica os princípios metodológicos desenvolvidos e desenvolve as suas monografias históricas. Então, o Smolja está dentro dessa tendência que eu já caracterizei como socialista de cátedra. Não quer dizer que eles advoguem teses socialistas, pelo contrário. Tá? Eles defendiam eram reformas sociais e achavam que essas reformas sociais podiam afastar os trabalhadores da ideologia socialista, marxista, etc. Tá? Eram posições de reforma social, tá? Pensadas, né? Construídas a partir de uma perspectiva puramente acadêmica, elas eram resultado de reflexões acadêmicas, não eram reformas sociais associadas à luta social, ao embate social das ruas, tá certo? Esses professores defendiam a mudança social, né, uma mudança moderada, controlada pelo Estado, tá? Que era algo simplesmente pensado na academia, não era fruto da interação dos próprios agentes, do próprio movimento social, mas era algo pensado na academia, portanto era chamado de socialismo de cátedra. O Smolja, além de participar dessa organização, ele tinha muita presença na academia alemã, ele se tornou uma autoridade da academia alemã, ele era um protegido do Kaiser. Tá? O ambiente acadêmico na Alemanha era dominado pelo governo da Prússia, especialmente depois da unificação alemã por Bismarck em 1871. Tá? A Prússia era o mais forte dos 38 estados separados em que a Alemanha foi dividida depois das guerras napoleônicas, como já falei, né? E a Prússia acabou dominando politicamente a Alemanha após a unificação. De fato, os principais representantes da escola histórica tinham estreita relação com os oficiais do governo prussiano, do governo de Berlim. Tá? Cargos elevados da vida acadêmica eram alcançados com indicação governamental, tá? Eram indicados pelo governo, e o governo controlava a maioria das universidades. Em especial, o Smolja era um homem do governo, era um homem de confiança do governo do Kaiser, tá? E teve grande influência na educação. Tá? De fato, ele exerceu uma presença política esmagadora no ambiente universitário. Para se ter uma ideia, os principais cargos acadêmicos eram indicação dele. De uma maneira irônica, né, ele se tornou conhecido na época como fabricante de professores, que ele que indicava os quadros que iriam compor a academia. Então ele tinha uma presença absoluta na academia alemã. Esses economistas históricos retribuíam o apoio do governo prussiano, que conferia a eles grande poder na academia. Eles eram bancados, né, pelo Kaiser, pelo governo, tá? E em troca, os economistas históricos defendiam na academia teses que beneficiavam o governo imperial da Alemanha. Defendiam o fortalecimento da presença do Estado na economia, defendiam o Estado nacionalista, portanto havia essa base de troca, né? O governo conferindo poder a esses acadêmicos historicistas e os acadêmicos defendendo políticas que favoreciam os interesses do Estado. Smolja, como vimos, atuou nessa organização política, o Verein für Sozialpolitik, né, organização que defendia uma legislação social, uma alternativa aos interesses dos trabalhadores, né? Uma organização que favorecia uma maior presença do Estado, uma presença pública em assuntos sociais e econômicos, que tinha por intenção tutelar os trabalhadores, oferecendo um conjunto de políticas sociais, né, tocadas pelo governo.
Veja que eles não defendiam uma democratização da sociedade, mas que os adeptos, né, os cidadãos, membros dessa sociedade, fossem leais ao governo. Então, os historicistas defendiam essa forma de lealdade do cidadão para o governo, e o governo que agiria de uma maneira paternalista, né? Então, o cidadão é leal ao governo e o governo é paternalista em relação ao cidadão. É esse tipo de política, né? São esses valores que eram defendidos pelos economistas historicistas. Do ponto de vista da construção da teoria econômica, eles vão dizer que não se pode analisar a ação humana, a ação do homem econômico, apenas por um cálculo de maximização de riqueza. Pelo contrário, eles dizem que as ações humanas são dotadas de valor. As ações têm um sentido para o próprio indivíduo que age, e aí cabe ao cientista, ao analista, né, identificar esse sentido. Esse sentido não é um fato natural, não são como fatos naturais. Tá? Eles não podem ser totalmente quantificados como a física faz com seus fenômenos físicos. Tá? Cabe ao analista, ao historicista, identificar um sentido de causalidade histórica. Identificar, por meio de seus estudos monográficos, as leis de tendência, as tendências ou as regularidades, tá certo? Presentes no fenômeno histórico econômico complexo. Não exatamente leis econômicas, mas tendências ou regularidades. Não há, como já dissemos, leis universais na vida social, mas os estudos historiográficos podem identificar tendências. Tá? Então, a economia, para esses alemães, é parte das ciências do espírito ou ciências humanas. Tá? Não se trata de uma ciência da natureza. Tá? Então, eles seguem a linha do filósofo Wilhelm Christian Ludwig Dilthey, tá? Que fala do papel das ciências do espírito. Então, a economia faz parte dessas ciências. Tá? Como tal, ela é bastante indutiva, bastante observadora dos fatos sociais concretos, e o economista não deve exagerar no método dedutivo. Ele tem algum papel, mas é um papel modesto. Tá? Mais importante para a análise econômica é a observação do fato econômico, do fato social complexo. Ok? Então, o homem é visto como produto da história. Tá? Então, cabe ao economista ou analista social identificar os desejos do homem, o caráter dele, a relação do homem com os bens, relação que é sempre mutável, tá? E estabelecer, com base nessa análise, uma doutrina econômica que é sempre relativa, uma doutrina que se aplica a um contexto local, a uma época específica da história. Tá? O Rocha acredita em leis de causa e efeito na história, tá? Na existência de princípios gerais aplicáveis com a ajuda da estatística. Então, se Rocha reconhece leis econômicas, essas leis são apenas leis empíricas, tá? Não são leis abstratas absolutas. O Cauny, como nós vimos, nega que possa haver leis e princípios gerais, mesmo leis estatísticas, e lança a noção que nós já vimos de analogia, né, que acabou prevalecendo entre os historiadores, que a experiência passada guarda analogia com o fato presente. Na noção de analogia, não há um completo paralelismo entre o passado e presente, até porque a realidade histórica está sempre em mutação. As situações históricas são apenas similares e não idênticas, não se pode estabelecer leis de causa e efeito, só se podem buscar analogias entre fatos passados e fatos presentes. Os economistas identificam um lado social do fenômeno econômico. Tá? Eles insistem nesse lado social. Tá? Isso já estava presente na análise clássica, tanto que a economia era chamada de economia política. Né? Mas talvez a ênfase social dos economistas alemães fosse até maior do que presente nos clássicos, do que já presente nos clássicos. Clássicos, eu não estou considerando Marx, que era um enfoque basicamente social. Tá? Embora a ênfase social estivesse presente tanto nos economistas clássicos como nos historicistas, havia diferença de enfoque. Tá? Para os historicistas, a dimensão social do fenômeno econômico não está contida no âmbito estrito da ciência econômica. Só se pode entender o fenômeno econômico na sua perspectiva social, integrando a análise econômica outros ramos do conhecimento social, outros ramos das ciências do espírito, das ciências do homem. Então, o economista deve ser também um cientista político, um sociólogo, um psicólogo social, tá? Porque é necessário lançar mão de todas essas ciências
dessa interdisciplinariedade de ciências sociais, de disciplinas da ciência social, de forma a estudar o homem, o indivíduo, tal como ele é. Então, deve-se levar em conta essa interdependência dos fenômenos sociais e entre as ciências que analisam aspectos da sociedade para se entender o comportamento econômico, né, o comportamento do agente econômico. Ok? Então, ficamos por aqui. Até a próxima videoaula.